Boa tarde. No terceiro dia de depoimentos da CPI da Covid, os senadores cobraram respostas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro negou ter recebido orientações sobre o uso de cloroquina. Queiroga afirmou que a solução para a pandemia no Brasil é a vacinação, mas 11 capitais ainda estão com falta da segunda dose da Coronavac. A União Europeia vai debater a quebra de patentes de vacinas contra a Covid depois dos Estados Unidos anunciarem apoio a essa medida. A Índia voltou a bater o recorde no número de infecções e de mortes por Covid num só dia. E ainda, o setor de shoppings acumula perdas de quase 100 bilhões de reais desde o começo da pandemia. O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça o vereador Jairinho e Monique Medeiros, padrasto e mãe do menino Henri Borel. A despedida ao ator e humorista Paulo Gustavo. E a operação policial no Rio, que terminou com 25 mortos, você vê agora no Jornal Hoje. Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro estão vivendo uma manhã de terror em meio a um confronto entre policiais e traficantes. Uma operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que já dura 6 horas, já deixou 25 mortos. Os tiros atingiram até 2 passageiros de uma linha de metrô que passa pela região. O repórter Guilherme Peixoto está no Globocop, sobrevoando o local desde muito cedo e traz pra gente, conta agora como é que está a situação neste momento. Guilherme, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. É um começo de tarde muito difícil para os moradores da favela do Jacarezinho, uma das maiores da zona norte do Rio. A situação é tensa agora. Há pouco vimos policiais correndo em posição de tiro, eles buscam proteção atrás das casas. Só em uma das entradas da favela, nós contamos mais de 20 carros de polícia. E moradores continuam trancados dentro de casa, tentando se proteger do confronto intenso entre policiais e bandidos. Muitos nem conseguiram sair para trabalhar hoje cedo. O comércio nessa região está fechado e até uma clínica da família também paralisou os atendimentos hoje por causa do tiroteio. Essa operação já dura 6 horas. Os agentes procuram bandidos acusados de vários crimes, como tráfico de drogas, roubo de cargas, homicídios. E essa investigação também apontou que os criminosos aliciam crianças para integrar a facção que domina a favela. A polícia confirmou agora há pouco que 25 pessoas morreram nos confrontos desde cedo. Entre elas, um policial civil que chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. 2 passageiros do metrô ficaram feridos no momento em que a composição passava pela comunidade hoje cedo. Você viu ali imagens de um dos principais acessos, ainda com reforço, inclusive com carros blindados da polícia. Você vai ver agora na reportagem como foi essa manhã de terror para os moradores. Bandidos empunhando armamento pesado, fugindo da polícia. Eles invadem casas de moradores, pulam de uma laje para outra. Conhecem bem a favela e usam isso para tentar se esconder. Consigo contar nesse momento 7 homens. Eles pulam de uma casa para outra e alguns deles estão com fuzis. Agora há pouco nós vimos, inclusive, uma bomba explodindo justamente na viela que dá acesso a essa casa. Exatamente a viela que dá acesso a essa casa. Recebemos esse vídeo de um morador. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. Amanhã foi de muitos tiroteios na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, onde, segundo a polícia, concentra traficantes da maior facção criminosa do Rio. Moradores não conseguiam sair de casa. Conversamos por telefone com Michele, uma noiva que não sabia se ia dar para chegar ao casamento. Eu estava achando que o tiroteio iria passar logo, porém ainda não passou. E eu estou aqui muito angustiada, sem saber o que fazer. Vários policiais civis vasculharam a linha férrea. A circulação de trens e do metrô chegou a ser suspensa em algumas estações, o que prejudicou muitos trabalhadores. Pelo horário que eu já era para estar lá no meu serviço. E, infelizmente, estou aqui ainda, mas estou bem e é isso que importa, né? Esse despertador é o pior despertador que existe. Não foi a primeira vez que aconteceu, mas tinha bastante tempo que não acontecia aqui. No fim da manhã, Michele nos mandou fotos e disse que, apesar das dificuldades, conseguiu se casar.
Os agentes usaram blindados para entrar na comunidade e enfrentaram barricadas com barras de ferro. O helicóptero da Civil sobrevoou o complexo à procura dos bandidos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com apoio de outras unidades. A investigação começou a partir de denúncias de que traficantes estão aliciando menores para integrar a facção criminosa. De acordo com informações de inteligência da polícia, além de vender drogas, os bandidos roubam cargas, assaltam as pessoas nas ruas, cometem assassinatos dentro e fora da comunidade e ameaçam os moradores. Os agentes fizeram buscas por pelo menos 21 traficantes. E o número de mortos hoje é um dos mais altos já vistos em operações policiais no Rio. Até 1h da tarde foram confirmados 25 mortos. Segundo a polícia, 24 são suspeitos. O policial civil André Frias, da Delegacia de Combate às Drogas, foi atingido na cabeça e morreu no Hospital Salgado Filho, no Meier. 2 passageiros que ficaram feridos dentro do metrô, na altura da estação Triagem, foram socorridos por ambulâncias dos bombeiros. O vidro do vagão foi atingido por uma bala. Uma passageira contou o que viu. Não sabemos de onde a bala veio, se foi de Jacarezinho, foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas. Uma coisa terrível mesmo. Gente, olha só, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai dar esclarecimentos sobre essa operação a qualquer momento. O Rogério Coutinho, nosso repórter, está na cidade da polícia e tem algumas informações para a gente. Oi, Rogério, boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde a todos com a gente aqui no JH, essa manhã de terror aqui no Rio de Janeiro, né, na zona norte do Rio, aqui no Jacarezinho. Eu estou aqui na cidade da polícia, que é um conglomerado aqui, né, de prédios, com várias delegacias aqui da Polícia Civil, fica bem ao lado do Jacarezinho. E a gente está aqui, toda a imprensa está aqui do lado de fora, aguardando o fim dessa operação, porque só aí sim, quando essa operação se encerrar, aí a Polícia Civil vai dar uma entrevista coletiva. Mas não há uma previsão do momento, quando que essa operação vai se encerrar. Nesta entrevista coletiva, a Polícia Civil deve explicar os motivos dessa operação e também explicar esse número assombroso de mortos. A informação que a gente tem até agora é de 25 pessoas que morreram nessa operação, sendo uma dessas pessoas um policial civil e, de acordo com a própria polícia, as outras 24 pessoas são suspeitos de envolvimento com o tráfico. Os moradores na comunidade, eles estão reclamando, estão protestando e dizem que houve muita truculência e muita violência por parte da polícia. A gente tem imagens aí para mostrar para vocês, imagens impressionantes de quantidade de cápsulas de arma, né, de munição no chão ali, num dos corredores da comunidade. E também a gente tem imagens para mostrar de uma interação ali entre os moradores com os policiais, há uma espécie de discussão, não dá para saber exatamente o que eles conversam, mas também há discussão entre esses moradores e policiais. A gente tem a informação também, de acordo com os moradores, que o comércio lá na comunidade fechou e uma clínica da família, onde tem um atendimento médico e onde também tem vacinação, essa clínica foi fechada por conta da operação. A gente continua aqui, Maju, ao longo do JH, aqui do lado de fora, aguardando as orientações da própria polícia para saber o momento que essa operação vai acabar e o início dessa entrevista coletiva. E ao longo do JH a gente pode trazer mais informações, Maju. Combinado, Rogério, a gente te chama então até para saber se tem autorização a esse tipo de operação, né, em plena pandemia. A gente chama você então, a gente volta, obrigada, ainda nessa edição com informações sobre essa operação que está em curso lá no Rio de Janeiro e que deixou pelo menos 25 mortos. Olha, a gente fala agora daquele crime bárbaro numa creche municipal em Saudades, cidade que fica no oeste de Santa Catarina. Aquele bebê que sobreviveu ao ataque teve alta, que bom, da UTI pediátrica. A gente vai falar com a Marina Dalcastanhe, que está na cidade acompanhando o caso, desde ontem conversou conosco aqui. Boa notícia, então, como é que ele está? Bem-vindo e boa tarde. Maju, notícias boas hoje, então boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Esse menino de 1 ano e 8 meses teve alta da UTI pediátrica ontem à tarde. Ele estava internado no Hospital Regional em Chapecó, que fica a mais ou menos 70 quilômetros aqui de Saudades. Aí ele foi transferido, porque o estado de saúde dele não exige cuidados tão intensivos. Agora ele se recupera num leito de enfermaria no Hospital da Criança, que também fica em Chapecó. Nossa equipe conversou com o pai desse menino. Ele disse que está o tempo todo com o filho, está bem, interagindo, só ainda não tem previsão de alta.
Só para a gente relembrar, essa criança chegou ao hospital com corte no rosto, na barriga, com um pulmão perfurado, aí passou por uma cirurgia, passou alguns dias na UTI, passou um tempo na UTI e agora se recupera com os pais. Esse menino de menos de 2 anos sobreviveu ao ataque do assassino que invadiu a creche, onde ele estava na terça-feira. A cidade de Saudades, claro, continua em choque e em luto pelas 5 vítimas. A cidade decorada por Dia das Mães agora se veste de luto. Na fita preta presa na porta ou no cartaz pendurado nos vidros das casas e lojas, os moradores representam o sentimento que todas as mães de Saudades terão neste ano. Não vou dizer que vou ter um feliz Dia das Mães, porque eu me ponho no lugar dessas mães. E daí fica difícil. A gente não tem palavra para descrever tudo isso. Saudades fica no interior de Santa Catarina. Tem cerca de 10 mil habitantes. A economia da cidade é ligada às indústrias que ficam aqui e principalmente à agricultura. Nos últimos dias, o movimento nas ruas diminuiu bastante. Ontem, durante todo o dia, o comércio ficou fechado. Muitas empresas também não funcionaram. Hoje, a gente já percebe que a cidade está tentando retomar a rotina. Algumas lojas já estão abertas, mas o assunto continua sendo o mesmo, desde terça-feira. A gente sofre, isso é muito forte. Cenas assim, sabe, não é nada de parente, só conhecidos da vítima e coisa, é muito forte essas cenas. Os moradores aqui de Saudades não estão acostumados a falar sobre crimes graves. Nos últimos 10 anos foram registrados 7 homicídios na delegacia da cidade. Com uma vida tão pacata, o ataque à creche assusta ainda mais. Até amanhã, as aulas em todas as escolas de Saudades estão suspensas. A prefeitura está avaliando se prorroga a medida até o dia 14. Alunos e professores ainda têm medo depois de tudo o que aconteceu. Na creche Aquarela, não há previsão para as aulas serem retomadas. Tudo ainda está no mesmo lugar em que estava na terça-feira, dia do ataque. Ezequiel foi o primeiro a entrar na unidade depois do crime, quando o assassino ainda estava lá dentro. Eu corri para dentro da escola, entrei dentro da sala, peguei aquelas 2 crianças, o agressor ainda estava lá, não sei por que ele não veio para cima de mim, não me fez nada. Frustrante, a gente tem uma sensação de impotência, de tu quase parece não conseguir fazer nada, porque foram algumas 4, 5 vidas que foi perdido nessa tragédia. As investigações para tentar entender o motivo desse crime continuam. Segundo o delegado responsável pelo caso, o assassino rondou a creche um dia antes do ataque, na segunda-feira. O delegado disse também que, de acordo com o relato das testemunhas, ele já tinha planejado ou estava planejando esse crime há meses, não necessariamente nessa creche. O delegado disse ainda que o assassino escolheu a creche pela vulnerabilidade do local, já que as pessoas que estavam ali, ofereciam pouca resistência. A justiça converteu a prisão em flagrante do assassino em preventiva. Ou seja, quando ele se recuperar e sair do hospital, vai direto para o presídio. Por enquanto, ele permanece internado na UTI em estado grave no Hospital Regional de Chapecó, sob escolta policial. A justiça também concedeu a quebra de sigilo dos dados do assassino. Com isso, poderão ser analisados os computadores, o videogame e o pendrive apreendidos na casa em que ele mora. Ele deve responder por 5 homicídios triplamente qualificados e também por uma tentativa de homicídio. Maju, agora é com você. É isso, Marina. Escapa ao nosso entendimento tudo isso, né? Bom trabalho por aí. Obrigada pelos detalhes, pelas informações. E olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça a Monique Medeiros e o vereador Jairinho, mãe e padrasto de Henri Borel. Jairinho foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. E Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado, tortura, falsidade ideológica e coação de testemunha. O promotor, o Marcos Cac, também pediu a conversão da prisão temporária do casal em prisão preventiva, segundo ele, para resguardar a ordem pública, evitando que o casal seja solto enquanto aguarda pelo julgamento.
O julgamento de Luiz Felipe Manweiler entrou no 3º dia no Paraná. Ele é acusado de ter matado a esposa, a advogada Tatiane Spitzner, em 2018. A justiça está ouvindo o testemunho de peritos e policiais envolvidos no caso. O repórter Wilson Kirsch está em Guarapuava, acompanha o julgamento. Boa tarde, Kirsch. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Quem presta depoimento agora é o policial civil Marco Aurélio Jacó. Ele ajudou nas investigações do caso e também fez o relatório das imagens de câmeras de segurança do prédio onde morava o casal. Os vídeos mostram Tatiane Spitzner sendo agredida várias vezes por Luiz Felipe Manweiler. Segundo o policial, um desses vídeos mostra Luiz Felipe aplicando um mata-leão em Tatiane, que a deixou desacordada por alguns instantes. A defesa de Luiz Felipe Manweiler nega que ele tenha aplicado esse golpe e até contratou peritos para contestar essa versão. E ontem quem prestou depoimento foi o médico legista responsável pelo laudo, que apontou que Tatiane Spitzner morreu por esganadura. No depoimento, Guilherme Ribas Taques disse que as lesões no pescoço de Tatiane foram feitas quando ela ainda estava viva. Um advogado da acusação perguntou se as marcas indicam que alguém apertou o pescoço da vítima. O médico disse que sim. O laudo concluiu que Tatiane morreu por asfixia mecânica, uma pressão no pescoço que a impediu de respirar. O médico legista declarou que, pela dinâmica dos fatos e por todos os elementos que compõem os exames, o mais provável é que Tatiane já estivesse morta quando caiu da sacada. A defesa de Luiz Felipe Manweiler questionou essa hipótese mostrando o atestado de óbito de Tatiane. O documento aponta que a causa da morte foi politraumatismo causado pela queda da sacada do apartamento no 4º andar. Os advogados de Manweiler também contestam os laudos da necropsia. Segundo a defesa, os exames foram prejudicados porque o corpo de Tatiane foi levado do Instituto Médico Legal para a funerária e submetido a técnicas de conservação. Só depois voltou para o IML. Então, tudo isso indica a fragilidade dos elementos que tentam formar convicção por parte da acusação. Isso tudo o jurado está vendo. Então, isso enfraquece por demais as alegações da acusação. Está provado que o réu praticou os crimes pelos quais ele é acusado. As provas são muitas e a defesa tenta fazer perguntas se concentrando em outros elementos, que não essas provas que comprovam seguramente a responsabilidade do réu. Também prestou depoimento ontem Flávio Ladvig, síndico do prédio onde o casal morava. Ele disse que na noite em que Tatiane morreu, foi chamado por um outro morador do edifício e que quando chegou ao local, encontrou vários policiais e muito sangue na entrada do prédio. O síndico negou ter autorizado parentes de Tatiane a entrar no apartamento para recolher objetos e limpar o local. Segundo a testemunha, essa autorização teria partido da polícia. A defesa de Luiz Felipe Manweiler alega que o síndico ajudou a alterar a cena das investigações. Bem, nós estamos no 3º dia do júri e ainda faltam ser ouvidas pelo menos 8 testemunhas, mais informantes e assistentes técnicos. A primeira previsão é de que esse julgamento terminaria nesta sexta-feira. Mas eu conversei com advogados e a expectativa agora é de que ele vai até sábado, possa até ser suspenso por causa das Dias das Mães e retomado na semana que vem, Maju. Então tem um chãozinho aí pela frente. Obrigada, Wilson. A gente vai acompanhando então esse caso bárbaro com você. Obrigada. E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta depoimento lá na CPI da Covid hoje. Flávia Alvarenga, sempre ela acompanhando a CPI, trazendo pra gente as novidades. Oi, Flávia. Oi, Maju, boa tarde a todos. A reunião de hoje está mais tensa. Os integrantes da CPI reclamaram que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não está respondendo as perguntas de forma objetiva e lembraram que o ministro está aqui como
testemunha. Marcelo Queiroga também lembrou por diversas vezes que está no cargo há menos de 2 meses. E os senadores, membros da CPI, que são governistas, saíram em defesa do ministro. Queiroga não se manifestou, não quis dizer se concorda ou não com o uso da cloroquina como tratamento precoce contra a Covid, como defende o presidente Jair Bolsonaro. No início da sessão, Marcelo Queiroga fez uma explicação e defendeu a vacinação e o distanciamento social. No discurso inicial, o ministro Marcelo Queiroga disse que a solução para a pandemia é a vacinação e que o Brasil já registra queda de mortes entre os mais velhos por causa da campanha de imunização. A vacina contra a Covid é uma resposta da ciência. Nunca, em tão pouco tempo, tivemos vacinas eficazes para combater uma doença viral como a Covid. O primeiro a fazer perguntas foi o relator Renan Calheiros, do MDB. Ele quis saber o que faltou no Brasil para evitar as mais de 414 mil mortes por Covid até agora e o colapso do sistema de saúde em vários estados. O ministro foi evasivo e não quis se manifestar sobre a atuação do ministério antes de assumir o cargo. O relator e o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, insistiram em uma resposta. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato, como os demais, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação. É esta comissão parlamentar. Esta comissão é uma delas. A instância própria é essa. Sim, senhor, senador. Sim, senhor, senador. O senhor está aqui como testemunha. Essa é a instância. Não tem esse negócio de dizer jogar para terceiro. Vossa Excelência, até agora, o senador Renan tem feito perguntas muito objetivas. Sim. Depois da insistência, Queiroga respondeu que o colapso se deve à imprevisibilidade do vírus. O colapso decorre de uma imprevisibilidade biológica. Nós temos um vírus que tem uma contagiosidade maior do que aquele vírus da primeira onda. Nós temos esse vírus que possivelmente ele é um vírus mais letal. E houve uma pressão excessiva sobre o sistema de saúde. Renan Calheiros perguntou se a nomeação de Queiroga para o ministério representou mudança na postura do governo no combate à pandemia. Sim, é uma mudança. Nós pretendemos fazer ajustes nas políticas que vinham sendo colocadas em prática e isso já tem sido feito, senador. Em seguida, Renan Calheiros fez perguntas sobre o uso da cloroquina para tratamento precoce da Covid. Perguntou se o ministro recebeu alguma orientação do presidente Jair Bolsonaro para o uso do medicamento, que não tem eficácia comprovada pela ciência. Queiroga negou. Não, senhor senador. Não recebi nenhuma orientação do presidente da República nesse sentido. Em seguida, o relator perguntou se o ministro concorda com a opinião de Bolsonaro, que defende o uso do remédio. Queiroga não respondeu. E, mais uma vez, houve cobrança por uma resposta direta. Eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. O senhor é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar porque não sei o quê, o ministro da Saúde e como médico, eu peço para Vossa Excelência responder, senão nós vamos encerrar essa sessão agora, nem vamos continuar. Vou perguntar novamente, sim, senador. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Senador, objetivamente. Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Os senadores insistiram por quase 10 minutos. Senadores da base aliada protestaram. Presidente, o relator está tentando induzir a testemunha. Isso não é permitido. Não, senhor. Não, isso não é permitido. Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. Mas Queiroga preferiu não se posicionar. Senador, conforme eu já externei para Vossa Excelência, eu não faço juízo de valor acerca da opinião do presidente da República. Essa é uma questão de natureza técnica. É assim que o Ministério da Saúde tem que tratar essa questão. Essa medicação, como outras, elas foram suscitadas no tratamento da Covid-19, desde o começo que essa doença começou a ser enfrentada pela comunidade médica. Presidente, eu vou passar para a pergunta seguinte, porque
confesso que não conseguimos a resposta com relação a essa. Em seguida, Queiroga disse que a orientação em vigor sobre a prescrição da cloroquina feita na gestão de Eduardo Pazuello ainda vai ser substituída por um protocolo que ainda está sendo elaborado e afirmou que não autorizou a distribuição do medicamento desde que assumiu o ministério. Eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Segundo os dados do painel Covid-19 Medicamento do Ministério da Saúde, houve distribuição de quase 130 mil comprimidos de hidroxicloroquina a 2 cidades no interior de São Paulo, desde que Queiroga é ministro. Questionado sobre a formação de sua equipe, Queiroga disse que teve autonomia. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre a distribuição da hidroxicloroquina durante a gestão de Queiroga, mas não tivemos resposta. Ao fim das perguntas do senador Renan Calheiros, que é o relator, o senador fez um pedido de desculpas ao ministro Marcelo Queiroga sobre a forma como se referiu em algumas perguntas, alegando a responsabilidade da CPI. O depoimento continua, tem mais de 10 senadores ainda na lista para perguntar. Portanto, ainda tem muito tempo pela frente aqui na CPI. Maju. Por isso que a gente ainda volta a falar com você, provavelmente, nessa edição. Obrigada, viu, Flávia, por enquanto. Olha, no começo da sessão de hoje da CPI, os senadores voltaram a falar sobre uma declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Sem citar o nome do país, Bolsonaro insinuou que o vírus pode ter sido criado propositalmente na China. A declaração do presidente foi em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro falou em guerra química. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Entre as grandes economias, o país com maior crescimento do PIB durante a pandemia foi a China. Ontem, o presidente e o relator da CPI da Covid lamentaram a declaração de Bolsonaro, num momento em que o país depende de insumos da China para a produção das vacinas da Sinovac e da AstraZeneca no Brasil. Logo no início da sessão de hoje da comissão, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, chamou as acusações do presidente de graves e apresentou requerimento para que Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, seja convocado à CPI para explicar a declaração sobre guerra química feita pelo presidente. Isso é muito grave. Ou, se nós estamos vivendo uma guerra química, é uma das piores situações mundiais desde a Segunda Guerra Mundial. Se não, nós estamos fazendo uma injúria e uma calúnia contra o nosso maior fornecedor de vacinas nesse momento. Porque, se não existe, é um verdadeiro boicote intencional à compra de vacinas ou envio de vacinas para a China. Em outro evento, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o chanceler Carlos Alberto França fez uma série de elogios à China e relatou uma conversa que teve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, há cerca de um mês. A China é, sabidamente, país decisivo nas cadeias de suprimento da indústria farmacêutica. O ministro Wang comprometeu-se a fazer todo o possível para cooperar. Reservará e fornecerá ao Brasil, o quanto antes, cota maior de IFAs para a produção da vacina citada. Pediu nossa compreensão para o fato de que abril seria mês crítico na China e que precisavam acelerar a vacinação interna, o que eles têm feito. Já aplicaram cerca de 250 milhões de doses. Porém, o ministro antecipou que em maio e junho haverá grande aumento da produção e da capacidade de exportação. Bom, e o Instituto Butantan anunciou hoje de manhã que suspendeu o invase de novas doses da Coronavac por falta justamente de insumos que vêm lá da China. O governo de São Paulo atribuiu esses atrasos e a redução do volume do IFA, que é o insumo, às declarações do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, mais 1 milhão de doses foi entregue aos estados, ao Ministério da Saúde, na verdade, com o insumo que já estava no Butantan. O Plano Nacional de Imunizações recebeu mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac.
Com esse lote, o Instituto Butantan já liberou para o Ministério da Saúde 43 milhões de doses. O primeiro contrato com o Ministério da Saúde previa a entrega de 46 milhões de doses até o fim de abril. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, diz que vai entregar até setembro 100 milhões de doses, cumprindo os 2 contratos com o Ministério. Dória também comentou a declaração de ontem do presidente Bolsonaro. Eu quero registrar com o governador do estado de São Paulo o meu protesto com essas sucessivas manifestações agressivas e absolutamente desnecessárias ao governo da China, à produção das vacinas e a colocações que em nada contribuem para a evolução e a normalidade da entrega de IFAs, os insumos para a produção da vacina do Butantan. E tenho certeza que isso também tem influência na entrega dos insumos para a vacina da AstraZeneca para a Fiocruz. Um novo lote de ingrediente farmacêutico ativo deveria ter chegado ao Brasil, mas a liberação da matéria-prima está atrasada. O diretor do Instituto diz que a relação entre o Brasil e a China, país onde o IFA é produzido, interfere na liberação da matéria-prima. A data prevista de liberação era até o dia 10. Agora a data já foi para o dia 13. O volume inicial era de 6 mil litros, agora existe uma expectativa de 2 mil litros. Agora nós estamos com uma preocupação, porque existe uma sinalização de redução desse volume. Então isso nos preocupa muito, porque nós dependemos da chegada dessa matéria-prima o quanto antes aqui para regularizarmos a entrega ao Ministério. E todas essas idas e vindas do governo federal, obviamente que tem ali um impacto no ritmo de liberação. As liberações estão acontecendo, mas num volume menor do que poderia acontecer. O último carregamento de 3 mil litros de IFA vindo da China chegou no dia 19 de abril. Isso foi metade do que tinha que vir e ainda chegou com 20 dias de atraso. O lote foi suficiente para produzir 5 milhões de doses. Enquanto o ingrediente farmacêutico ativo não chega, o envase de novos frascos da Coronavac foi suspenso. E o Instituto Butantan admite que, em caso de novos atrasos, o cronograma de entrega das próximas doses pode ser comprometido. Embora a Embaixada da China no Brasil venha dizendo que não há esse tipo de problema, mas a nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade. Temos mais matéria-prima para processar. Essa é a situação. Vai faltar, pode voltar, e aí nós temos que evitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Essa é a grande conclusão. E nós procuramos o Palácio do Planalto, que passou a bola então, porque disse que quem responde agora é o Itamaraty, e até agora o Itamaraty não se manifestou. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, elogiou hoje o apoio dos Estados Unidos à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. Segundo ele, a iniciativa pode aumentar de forma significativa o fornecimento para o consórcio de vacinas COVAX, que é liderado pela Organização Mundial da Saúde. A União Europeia também se pronunciou e disse que está disposta a discutir esse assunto. Os Estados Unidos disseram sim. E a União Europeia agora vem com um talvez. O bloco está disposto a discutir a quebra de patentes das vacinas contra a Covid. A presidente da Comissão Europeia espera uma negociação eficaz e pragmática. Até agora, o bloco era contra a suspensão da propriedade intelectual. Muitas farmacêuticas têm sede dentro da União Europeia. A quebra de patentes tiraria dessas empresas a exclusividade na produção de vacinas. Uma ideia que a Índia e a África do Sul sugeriram em outubro. Os dois países convenceram perto de 100 governos. O argumento é que os países de baixa renda enfrentam a escassez de vacinas. A França foi um dos que mudaram de posição. O presidente francês agora é absolutamente a favor da quebra de patentes. Mas a virada mais importante foi a dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump era absolutamente contra a suspensão. Mas o apoio à quebra de patentes fazia parte da campanha do Joe Biden. E ele cumpriu a promessa. O governo brasileiro perdeu, então, um aliado nessa discussão. A aproximação do presidente Jair Bolsonaro e Trump distanciou o Brasil de uma tradição de décadas na luta pela quebra de patentes durante pandemias. Reino Unido e Suíça, outras sedes de farmacêuticas, também são contra a suspensão. O governo britânico, pelo menos por enquanto, prefere incentivar as empresas a fazer a transferência de tecnologia sem fins lucrativos. A Federação Internacional de Fabricantes de Vacinas também acha que não deve haver imposição, que esse compartilhamento precisa ser voluntário.
A Associação da Indústria Farmacêutica Britânica argumenta que o desenvolvimento de vacinas é imprevisível e caro, e que o direito à propriedade intelectual é o incentivo para os investimentos. O representante do setor afirma que o gargalo não está na produção, mas na relutância de países ricos de dividirem suas doses. Já a Organização Médicos Sem Fronteiras acha que a quebra temporária de patentes aumentaria o acesso e a oferta mundial de vacinas. A OMS declarou no mês passado que dos 700 milhões de vacinados no mundo, só 0,2% estavam em países de baixa renda. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde não vê melhor momento para quebrar as patentes do que agora. Tedros Adhanom chamou o apoio americano de decisão histórica, que reflete a sabedoria e a liderança moral dos Estados Unidos. Mas as negociações na Organização Mundial do Comércio podem levar tempo. A proposta precisa do consenso dos 164 integrantes da OMC. Mais de 10 reuniões sobre a quebra de patentes ao longo de um semestre não produziram avanços. A diferença é que agora, ganhadores do Nobel e ex-líderes mundiais ganharam o maior aliado do mundo. Agora é o seguinte, para especialistas aqui do Brasil, essa quebra de patente sozinha não vai garantir ao país o aumento na produção de vacinas, porque ainda vai ser preciso a transferência de tecnologia para agilizar esse processo e aumentar a capacidade industrial. A vacina da Pfizer, que chegou ao país na semana passada, possui aquela que é considerada a mais moderna tecnologia entre os imunizantes. E assim como o medicamento Remdesivir, aprovado de forma emergencial pela Anvisa para uso restrito em hospitais, ainda não é produzida no Brasil. Este professor da Faculdade de Saúde Pública da USP explica que a quebra de patente desses produtos não garante a produção deles no país de uma hora para outra. A empresa estrangeira, dona da propriedade intelectual, precisa dizer como fazer. Ou será necessário aprender, analisando o produto já pronto, na chamada engenharia reversa. Como é que faz uma engenharia reversa? É um negócio que demora, dependendo da complexidade do produto, pode demorar mais de ano. Nós sabemos fazer isso, já temos uma indústria especializada, várias indústrias nacionais especializadas em fazer a engenharia reversa de medicamentos. Porém, neste momento, por exemplo, sobre o Remdesivir, nós vamos ter que ralar muito para fazer a engenharia reversa do Remdesivir. Já houve quebra de patentes de medicamentos no Brasil. Foi no começo dos anos 2000, no combate à epidemia de AIDS. Medicamentos importantes para o controle do vírus HIV em pacientes já infectados eram muito caros e havia grande capacidade de produção no mundo. Hoje, segundo este professor do INSPER, a situação é bem diferente. Mesmo se tiver algum royalty, algum custo em cima dessa parte da vacina, as vacinas continuam extremamente baratas. A gente não consegue subir, o mundo como um todo está com muita dificuldade de aumentar a produção por falta de insumos e uma série de outros gargalos, falta de estrutura produtiva suficiente. Então, hoje, o nosso problema é como aumentar a produção em prazo muito curto com a capacidade instalada que a gente tem. O Instituto Butantan e a Fiocruz já produzem 2 vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O Butantan assinou um contrato de transferência de tecnologia com o laboratório chinês Sinovac, desenvolvedor da Coronavac. A previsão é que o Instituto comece a produzir a vacina totalmente no Brasil quando a nova fábrica ficar pronta no segundo semestre. Já a Fiocruz assinou com a AstraZeneca, desenvolvedor da Covishield, um contrato de encomenda de tecnologia, que tem parâmetros para a transferência de tecnologia, mas que ainda não garante que ela seja feita. A previsão da Fiocruz também é produzir a vacina sem a necessidade de importação de insumos no segundo semestre, depois que adaptar a planta industrial de Biomanguinhos. Para o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o melhor para o país seria seguir esses exemplos. Há uma série de tecnologias nas vacinas que já são de domínio público, tá? E isso não aumentou a produção de vacinas. Acho que a negociação é o melhor caminho. A transferência de tecnologia é o melhor caminho, mesmo porque aí se aprende. Se aprender, pode fazer o futuro. A Fiocruz disse em nota que o gesto do presidente americano Joe Biden é importante, para o acesso universal às vacinas, mas que isso não altera a relação com o laboratório AstraZeneca. O Instituto Butantan ainda não comentou esse assunto da quebra de patentes.
A vacinação com a segunda dose da Coronavac está suspensa em cidades de pelo menos 20 estados. Em Pernambuco, olha o exemplo de lá, pelo menos são 111 mil pessoas que esperam a chegada da vacina para completar a imunização contra a Covid. Seu José Silvestre ficou feliz da vida quando tomou a primeira dose de Coronavac há quase um mês. Mas quando chegou hoje para tomar a segunda dose, recebeu a notícia de que o estoque de vacina acabou. No dia 29 já tinham marcado e não tinha vacina. Remarcado para hoje e também não tem vacina e não tem previsão de chegada. Paulista é uma das 5 cidades da região metropolitana do Recife que suspenderam a vacinação com Coronavac por falta de doses. As outras são Recife, Ipojuca, Itapissuma e Araçoiaba. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Pernambuco tem hoje um déficit aproximado de 111 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. O último lote de Coronavac chegou no domingo passado, pouco mais de 14 mil doses. Um número bem menor do que a fila de espera pela segunda dose no estado. Esse diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações ressalta a importância de se completar o ciclo vacinal. As 3 vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil são em 2 doses. É muito importante que o calendário, que o esquema seja completado. Essas 2 doses é que vão garantir a proteção no curto e no longo prazo para esses indivíduos vacinados. A falta de doses da Coronavac começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. O problema se repete em outras regiões do país. Cidades de pelo menos 20 estados estão sem doses da Coronavac para concluir o ciclo de imunização contra a Covid. Em Maceió, capital alagoana, 4 mil pessoas esperam para tomar a segunda dose. Natal suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac pela 4ª vez por falta de vacinas. As doses também acabaram em outras cidades do estado. Em Porto Alegre, a vacinação está com a segunda dose da Coronavac também suspensa. 430 mil pessoas ainda aguardam pela dose de reforço em todo o Rio Grande do Sul. Já que tomou a primeira dose, teria por obrigação de ter para poder nós tomarmos a segunda, né? Para o tratamento ficar garantido, né? Então, como não pode ser, a gente tem que esperar, né? Não tem outro jeito, né? E o Ministério da Saúde declarou que aguarda a chegada de 1 milhão de doses da Coronavac para distribuir para todo o país. Segundo o Ministério, elas serão destinadas, as doses, para aplicação nessa segunda rodada, da rodada de reforço, a segunda dose. E a cidade mais populosa aqui do Brasil registrou longas filas nos postos de saúde no primeiro dia de aplicação da vacina da Pfizer. Hoje, São Paulo também começou a vacinação dos moradores que têm de 60 a 62 anos de idade. As longas filas se formaram logo cedo em várias regiões da cidade. Zona Sul, Centro, Zona Norte. Neste posto aqui, o primeiro casal da fila chegou às 4h30 da manhã. Com a possibilidade de se vacinar, quem tem entre 60 e 62 anos correu para garantir a proteção. A ansiedade é tão grande que fica difícil segurar a emoção. Tava porque minha mãe já tomou as 2 e eu tô até querendo chorar. Mas é assim, muita gente a gente perdeu. Com o início da vacinação para quem tem 60, 61 e 62 anos, mais 1.400.000 pessoas devem ser imunizadas no estado de São Paulo. 400.000 só aqui na capital. Este é o maior grupo incluído de uma única vez no plano de imunização contra a Covid-19 no estado. E é claro que isso se reflete na procura pelas unidades de saúde. Neste posto, na Zona Norte, as agentes de saúde se esforçaram para conseguir manter o distanciamento social. Por favor, manter o distanciamento. Neste outro, na região central, foi difícil evitar aglomeração. As filas eram grandes no posto e também no drive-thru, montado ali perto. Ser imunizado, né? O mais rápido possível, né? Para se livrar de viajar mais cedo. Nessa outra unidade, era tanta gente que a fila dobrava o quarteirão.
A fila aqui é a que está maior, de todos os lugares que nós fomos. As filas estão muito grandes. Eu vou voltar para o meu bairro, que não é tão longe, mas lá a fila estava um pouco menor. 468 unidades básicas de saúde estão aplicando a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Segundo o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, houve uma corrida pela vacina da Pfizer que começou a ser aplicada hoje na capital paulista. É evidente que hoje há uma procura muito grande da Pfizer em todas as nossas unidades, todas as UBSs estão com as duas vacinas nesse momento. O importante é as pessoas serem vacinadas, seja qual for a vacina. A Prefeitura da capital ativou também os 27 pontos de vacinação drive-thru. E hoje de manhã, esses postos estavam bem movimentados, mas as filas não eram tão grandes. No drive-thru, não há aplicação de doses da Pfizer. O seu Pedro não quis perder tempo. Está com 60 anos e foi logo se vacinar. Ele era um dos que queriam tomar a vacina da Pfizer e conseguiu. Mas como perdeu a esposa no ano passado para a Covid, ele ia se imunizar com a vacina que estivesse disponível. É um recomeço difícil, né? Porque principalmente ela que era chamava de coronel da casa, né? Cuidava, 4 filhos. E para que outras famílias não tenham que passar por esse recomeço tão difícil, o importante é se imunizar. E não importa com qual vacina. Não é possível as pessoas escolherem a vacina que vai ser aplicada e a nossa orientação, assim, a melhor vacina que tem é a vacina disponível e aquela que está sendo oferecida. Todas as vacinas que nós temos são vacinas seguras e são vacinas eficazes e que protegem principalmente para as formas graves da doença. O negócio é tomar vacina. Olha só, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que com esse aumento na procura pela vacinação, a supervisão de saúde vai organizar as filas e melhorar o fluxo para evitar aglomerações. Vamos então aqui no nosso telão para acompanhar o andamento da vacinação no Brasil. 523.035 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 315.702 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 838.737 doses em 24 horas. Com isso, o Brasil está chegando a essa marca aqui, olha, 33.404.333 vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 15,77% da população. Temos 17.309.463 pessoas que também receberam a segunda dose, e isso corresponde a 8,05% da população brasileira. 22 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Aqui no telão em azul mais escuro são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Então, até agora são 5 aqui que mais vacinaram: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Esses são os 5 que mais vacinaram no país. Agora a gente vai voltar a falar aqui da operação policial lá no Rio de Janeiro, que deixou mortos hoje cedo. Guilherme Peixoto acompanha, porque desde o início do jornal a gente tinha dito que ainda estava rolando essa operação, né? Qual que você tem aí no momento agora, Guilherme? Oi, Maju. O helicóptero blindado da Polícia Civil voltou a sobrevoar agora a favela do Jacarezinho, uma das maiores da zona norte do Rio. A gente vê o voo rasante muito perto das casas. E ali na porta, agentes armados apontando os fuzis para baixo. A operação já dura mais de 6 horas. A situação ainda é muito tensa por aqui. Também tem reforço da polícia nos principais acessos e lá dentro da comunidade. Os moradores dizem que nem conseguiram sair para trabalhar hoje cedo. E muitos continuam trancados em casa com medo. Por mensagens contaram que ouviram mais tiros agora há pouco no começo da tarde. O comércio está fechado nessa região e 3 postos de saúde que estavam vacinando moradores contra a Covid também fecharam hoje por causa do tiroteio. Mais cedo, nós flagramos aqui do Globocop a fuga de bandidos que invadiram casas para fugir pulando de laje em laje. A polícia confirmou, agora no começo da tarde, que 25 pessoas morreram nos confrontos desde cedo. Entre elas, um policial civil que chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. 2 passageiros do metrô foram feridos no momento que a composição estava passando pela comunidade hoje cedo. Os agentes ainda procuram por bandidos acusados de vários crimes, como tráfico de drogas, roubos de cargas e homicídios. Maju.
Imagem de guerra, né, Guilherme? Obrigada pelas informações. Eu vou chamar aqui o Rogério Coutinho, porque alguns presos estão indo lá para a cidade da polícia, onde está o Rogério. Rogério, conta mais para a gente. Isso, Maju. Aqui a cidade da polícia fica bem pertinho aqui da comunidade do Jacarezinho, né? E a gente está aqui, toda a imprensa está aqui do lado de fora, aguardando o fim dessa operação. Lembrando que ainda não há uma previsão para essa operação acabar, que aí sim, depois que essa operação acabar, vai ter uma entrevista coletiva. E agora, nos últimos 15, 20 minutos, a gente começou a notar uma movimentação intensa de policiais. A gente tem essas imagens para mostrar para vocês de policiais que estão participando dessa operação, já voltando aqui para a cidade da polícia. Nessas imagens nós conseguimos flagrar também, registrar aí o momento que 2 homens chegam presos junto com esses policiais. Lembrando, como o Guilherme falou, essa é uma operação da Polícia Civil para combater traficantes que estariam aliciando crianças e adolescentes. Agora a gente vê, ó, nesse momento está passando o helicóptero blindado da Polícia Civil. Como eu disse, a cidade da polícia fica bem pertinho aqui da comunidade do Jacaré e o Guilherme Peixoto acabou de citar sobre a presença desse helicóptero da Polícia Civil. Então, Maju, o clima ainda é de tensão, a gente está aqui apreensivo, acompanhando toda a movimentação, há muita movimentação dos policiais aqui na cidade da polícia e a qualquer momento a gente pode trazer mais informações aqui no JH, Maju. Rogério, é claro que a gente sabe que tem que combater o crime, a gente quer saber também se tem ou não autorização do STF para fazer esse tipo de operação, né? Que ficou muito claro que durante a pandemia elas estariam suspensas nas comunidades. Vamos aguardar então as informações sobre isso. Obrigada. E ainda hoje, novas informações sobre o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid. A seguir, a Rússia apresenta a nova versão da vacina contra a Covid, a situação da pandemia aqui no Brasil e a despedida ao ator e humorista Paulo Gustavo. Voltamos já já. E uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas prendeu até agora 22 pessoas e essa operação mobilizou policiais federais em 9 estados. A operação começou cedo. Estão sendo cumpridos mais de 100 mandados nos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Maranhão. São 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de participar de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. A investigação começou em 2019. De lá para cá, a polícia apreendeu mais de 4 toneladas de cocaína. A droga vinha da Bolívia para ser revendida no Brasil. O transporte era feito em aviões e no fundo falso de carretas carregadas de grãos. Caminhão bitrem, tudo indica que é cloridrato de cocaína. Em regra deve ter uma meia tonelada. Só neste avião, que fez um pouso forçado em Cacoal no ano passado, a polícia encontrou 432 quilos de cocaína. A aeronave estava sem prefixo. Segundo a Polícia Federal, o esquema era comandado por um brasileiro que já tinha sido condenado por tráfico de drogas. Em 2014, ele fugiu para a Bolívia e de Santa Cruz de la Sierra controlava toda a logística de distribuição da cocaína. Ari Hernandes foi preso no fim do ano passado pela polícia boliviana. Segundo as investigações, parentes do traficante teriam assumido o comando. Parte da droga que vinha da Bolívia ia para São Paulo e de lá era levada para a Europa de avião. A justiça determinou o bloqueio de bens de 103 pessoas físicas e jurídicas. Além da apreensão do entorpecente e a prisão das pessoas, eu acho que é a descapitalização dessas pessoas. A gente teve uma preocupação de identificar os bens, não queríamos simplesmente apreender a droga, apreender os caminhões que estavam transportando, porque aquilo não era suficiente para impedir que o tráfico de drogas cessasse. Nós precisávamos chegar nos líderes, precisávamos apreender patrimônio. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa de Ari Hernandes. E assim como o comércio em geral, o setor de shoppings foi bastante impactado por causa da pandemia e das restrições de circulação, com perdas de mais de 96 bilhões de reais. Depois de ver o fechamento de milhares de lojas desde o começo da pandemia, o setor agora vê com otimismo a abertura de 6 mil novas lojas.
O comércio nunca passou por um período tão difícil. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, todos os segmentos fecharam mais lojas do que abriram no ano passado. Os mais impactados foram os setores do vestuário, calçados e acessórios, com mais de 22 mil pontos de venda fechados pelo país em 2020. Nos shoppings, de acordo com a Associação Brasileira que representa o setor, do início da pandemia até agora, as perdas já somam 96 bilhões de reais. 110 mil pessoas ficaram desempregadas e 12 mil lojas fecharam. Os empreendimentos da região sudeste foram os que mais sofreram. Se na média nacional, no período de janeiro a abril, o impacto é da ordem de 35%, na região sudeste, o impacto é da ordem de 39%. Lembrando que São Paulo e Minas Gerais foram estados nos quais os shoppings ficaram fechados durante muito tempo. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chegaram a 6 meses de fechamento e São Paulo, mais de 4 meses de fechamento. No último fim de semana, foi a primeira vez em 4 meses que os mais de 600 centros de compras do Brasil voltaram a abrir. Mas quem visitar os shoppings ainda vai encontrar lojas fechadas. 4,7% da área do shopping ao final de 2019 era desocupada. No final de 2020, esse número praticamente dobrou, foi para 9,3%. E agora, esse ano, recuou novamente, felizmente, e está na ordem de 7,5%. Um pouco acima da média, mas se recuperando. E para assegurar os lojistas que resistiram aos piores momentos da pandemia, os shoppings estão parcelando aluguéis, dando descontos e prolongando prazos e pagamentos. O prejuízo é real, mas ainda há otimismo. 6 mil novas lojas foram abertas Brasil afora, 16 só neste shopping aqui em BH. Esta foi inaugurada no último dia 22 de abril e a expectativa é grande por causa do Dia das Mães. É o segundo Natal do comércio, A gente tem uma expectativa muito grande, que vai dar muito certo, que esse momento vai passar. A diversificação de serviços em um só lugar é outra estratégia para atrair empresários e clientes. Esta rede paulista, que atua na área de saúde e estética, está em expansão pelo país e para lá de otimista. A gente sofre aí com esse mercado na pandemia, mas os clientes estão voltando a nos procurar. E a perspectiva é daqui para frente, até 2022, abrir as 60 lojas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna o PRONAMP, aquele programa de crédito para micro e pequenas empresas, permanente. Esse texto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente. Desde o início da pandemia, muitos empresários tentaram ajuda por meio desse programa, que foi suspenso no fim do ano passado. Foram 4 tentativas, mas o Wilson não conseguiu o crédito do PRONAMP. Ele tem uma agência de viagem em Canaã, na zona da Mata Mineira, há 23 anos, mas está sem clientes e cheio de dívidas. Pedi uma quantia até pequena, em torno de 100 a 120 mil, sendo que um colega meu um pouco a mais do que eu aqui, vizinho, a empresa, eles tiveram 900 e poucos, praticamente R$1 milhão de empréstimo. No ano passado, quase 470 mil empresários conseguiram a ajuda de crédito por meio do PRONAMP, sendo 209 mil microempresas e 260 mil pequenas empresas. O programa foi lançado em maio de 2020 para auxiliar micro e pequenos empresários durante a crise econômica causada pela pandemia. É destinado a microempresas com faturamento de até R$360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual de R$360 mil a 4,8 milhões. O PRONAMP oferecia juros mais baixos, prazo longo e 8 meses para começar a pagar. E liberou R$37,5 bilhões para micro e pequenos empreendedores. Mas acabou em dezembro e ainda não foi retomado neste ano. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade afirmou que não foi possível dar continuidade ao programa sem a aprovação do orçamento pelo Congresso, o que foi feito no fim de março. Esse programa dependia da aprovação do orçamento, que foi o que aconteceu recentemente. Uma vez com o orçamento aprovado, nós tínhamos 2 alternativas. Ou nós seguíamos com o Congresso, ou nós poderíamos propor uma medida provisória que também dependeria do Congresso. Nós sempre preferimos trabalhar junto com o Congresso. Então, nós demos o tempo que o Congresso necessitava para concluir a nova lei do PRONAMP.
Ontem, a Câmara aprovou um projeto que torna o Pronamp permanente. A proposta já tinha sido aprovada no Senado, mas como houve alterações no texto, os senadores vão precisar votar novamente. No ano passado, a taxa de juros do programa era de 1,25% sobre o valor concedido, acrescido da taxa básica de juros, a Selic. Agora, os juros podem ficar maiores. Pelo texto aprovado pelos deputados, os bancos poderão cobrar juros anuais máximos iguais à taxa básica Selic, mais 6% sobre o valor concedido. A nova proposta ainda prorroga o prazo para as parcelas que venceram no fim do ano passado, por até 12 meses. A equipe econômica afirma que pode voltar com o Pronamp em até 10 dias, após o texto passar pelo Senado. Depois, seriam necessárias de 2 a 3 semanas para os bancos voltarem a disponibilizar o crédito para os empresários. E a expectativa é que o programa volte com valor menor, R$ 5 bilhões para retomar os financiamentos. Mas, segundo o secretário, esse valor pode chegar a mais de 15 bilhões de crédito para as micro e pequenas empresas. Como a inadimplência é muito baixa, os bancos não precisam de tanta garantia, nós reduzimos a garantia para poder multiplicar os valores. Então, cada 5 que a gente colocar lá, vira 15 na ponta, 16, 17. Né? Mas isso só foi possível graças à aposta que a gente fez de que o nosso micro e pequeno empresário é sério, é honesto, é bom pagador. E o dólar comercial opera em queda significativa nesta quinta-feira. Na mínima de hoje, chegou a ser negociado a R$ 5,25. É o menor valor desde meados de janeiro. Essa queda está relacionada à mudança feita ontem pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que aumentou a taxa básica de juros da economia. Com isso, a Selic passou de 2,75% para 3,50% ao ano. Vamos ver agora a evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 2.791 pessoas morreram de Covid em 24 horas e o total de mortes desde o início desse processo todo, 414.645. Agora o número de casos. Em 24 horas, 75.652 novos diagnósticos foram confirmados e desde o começo da pandemia o Brasil soma 14.936.464 infectados. A média de casos continua em estabilidade, são em média aqui 58.951 casos por dia, mesmo nível de 2 semanas atrás. E a média de mortes também permanece estável, são 2.329 mortes por dia em média, houve uma redução de 8% e nós já estamos há 50 dias com a média móvel acima de 2.000 mortes por dia. E uma das vítimas, foi o ator e humorista Paulo Gustavo. O corpo dele, de Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos, foi cremado hoje. Uma cerimônia rápida, restrita à família e amigos próximos. A despedida não teve a presença dos fãs para evitar aglomerações. Paulo Gustavo morreu depois de 52 dias internado neste hospital do Rio, vítima de Covid. A carreira de grandes sucessos tinha uma marca, a alegria, o riso. A gente não sabe fazer hétero. E foi desse jeito que ele mostrou que é possível superar preconceitos. Ao lado da mãe, Dona Déa Lúcia, ele viu no amor a arma poderosa capaz de superar qualquer barreira. Anela na mão, assim, indo pra cozinha, ela falou, você é gay, Paulo Gustavo? Aí eu falei, Sola. E foi pra cozinha, aí eu fui atrás dela. Aí eu falei, mãe, por quê? Ela falou, não, eu tenho medo de você sofrer na rua, mas em casa você pode ser o que você quiser, eu vou te chamar do mesmo jeito. Em Minha Mãe é uma Peça, Paulo Gustavo representou seu maior papel, Dona Hermínia. Aquela mãezona que tem um pouco de muitas mães brasileiras. E o personagem Juliano, o filho de Dona Hermínia, era ele mesmo. Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? Eu criei vocês irmãos juntos, seu irmão é magro. Mas é gay? Porque... Ô, Marcelina! Ai, mãe! Por mais que Paulo Gustavo não se dissesse, não se colocasse como um ativista LGBT,
Ele contribuiu muito pela normalização das relações homoafetivas, sendo um dos caras mais conhecidos do país e nem por isso deixando de assumir seu relacionamento, casar, ter filhos. E claro, levar ao cinema milhões de pessoas de todas as idades, credos, classe social, não só para se divertirem com o seu trabalho, mas também assistir o quê? Uma mãe que acolhe seu filho gay. E se isso não é ativismo LGBT, sinceramente, eu não sei o que é. Paulo Gustavo também criou espaço para outros debates importantes. Sua página numa rede social com milhares de seguidores foi cedida para a filósofa Djamila Ribeiro falar sobre o combate ao racismo. Ação essa que foi pioneiríssima, como o Paulo foi em tantos aspectos da sua vida e que influenciou tantas pessoas. Então acho que é muito importante falar do Paulo, dessa pessoa, com a sua generosidade de levar isso para milhões de pessoas, ampliando a conscientização. Paulo Gustavo também apoiava causas sociais. Em 2017, doou R$1,5 milhão para a obra social Irmã Dulce, em Salvador. Durante a pandemia, ele deu 700 cestas básicas para moradores pobres de uma favela. A amiga, diretora de teatro e médica Suzana Garcia, contou que ele mandou R$500 mil para a compra de oxigênio no Amazonas. O reconhecimento por todo o legado de Paulo Gustavo se transformou num espetáculo. Ontem à noite, em Niterói, cidade onde ele nasceu e cresceu, e em vários bairros do Rio, as pessoas agradeceram. Mesmo de longe, de casa, do alto dos prédios, uma plateia cheia de amor que homenageou o ator e também lembrou as mais de 414 mil mortes causadas pela Covid. O viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, agradeceu numa rede social com essas palavras. Ainda é duro para falar aqui e às vezes até por mensagem, mas estou forte e feliz com tanto amor. Aqui, ao lado de uma foto do casal com os 2 filhos, Thales mostrou todo o seu sentimento. Não existe nem nunca vai existir amor maior e uma pessoa mais generosa que ele. Será agora minha estrela guia. A gente agradece a existência do Paulo Gustavo aqui nesse planeta. Olha, no mapa a gente observa agora a situação da pandemia nos estados brasileiros. Subiu para 3 os que estão com alta na média de mortes. Paraná com 28% e Pernambuco com 24% tiveram aqui os maiores aumentos. 9 estados estão em estabilidade, aparecem em amarelo no nosso mapa, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 14 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são lá em Rondônia, com 47% de redução, e Acre, com 39%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Índia divulgou hoje que o país chegou a 2 tristes recordes nessa pandemia, no número de infecções e também no número de mortes registradas em 24 horas no país. Foram mais de 412 mil novos casos relatados pelo governo indiano. As mortes chegaram a 3.980. A Índia está vivendo um caos na saúde. Hoje, o principal conselheiro científico do governo alertou que uma terceira onda de Covid é inevitável por causa dos altos níveis de circulação do vírus. Voluntários hindus no oeste da Índia transformaram um templo em um centro de cuidados médicos para tentar desafogar os hospitais. Muitos já não têm vagas e passaram a atender os pacientes dentro de ambulâncias. E nos Estados Unidos, projeções que foram divulgadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças estão mostrando que a Covid deve estar controlada no país até o fim de julho. Então vamos lá para Nova York falar sobre essa boa nova com Ismar Madeira, né? Porque esses estudos mostraram que quanto mais a gente tomar a vacina, melhor, né? O cenário para o futuro. Ismar, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos divulgou um estudo que é baseado em 6 projeções do que pode acontecer. E esse estudo mostra que a pandemia pode ficar sob controle no verão, que aqui nos Estados Unidos vai de junho até setembro. Tudo depende da vacinação e de medidas de prevenção, como usar máscara, evitar aglomerações. Se isso não for feito, o número de novos casos graves pode voltar a subir.
Nos Estados Unidos, 56% dos adultos já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid, 41% já receberam todas as doses necessárias e os números de novos casos, hospitalizações e mortes estão caindo. A Califórnia é o estado mais populoso e está hoje com o menor índice de infecção. O hospital da Universidade de Loma Linda registrou nessa semana um marco: nenhum paciente internado com Covid. Isso não acontecia desde março do ano passado. Los Angeles não teve nenhuma morte por Covid, nem no domingo, nem na segunda-feira. O que não significa que o risco tenha acabado, tanto que na terça foram registradas 18 mortes. Mas mostra que é possível controlar a doença. As maiores cidades da Califórnia já entraram na fase amarela, que é a menos restritiva, e dos 50 estados americanos, 44 estão já numa abertura mais ampla das atividades econômicas, como aqui em Nova York, viu, Maju? É isso, que bom. Aproveita essa abertura mais ampla aí com todo o cuidado do mundo. Obrigada, Ismar. Até um outro momento. Olha, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram a doação de vacinas para imunizar os atletas e as delegações que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos lá de Tóquio. As doses iniciais devem ser entregues às delegações participantes até o final do mês para garantir que as pessoas recebam a segunda dose antes da chegada a Tóquio no mês de junho. Esse plano foi colocado em prática depois que o Comitê Olímpico Internacional teve uma reunião com o governo japonês. O presidente do COI, que é o Thomas Bach, disse que a doação da vacina é mais uma ferramenta para ajudar a tornar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos seguros. Este é o segundo grande acordo de vacinação do Comitê Olímpico Internacional. Em março, o COI e as autoridades olímpicas na China anunciaram a compra e distribuição de vacinas chinesas antes dos Jogos de Tóquio e dos Jogos de Inverno de Pequim, no ano que vem. A nova oferta da Pfizer dará ao comitê uma maior cobertura vacinal em atletas e delegações de todo o mundo onde as vacinas chinesas não foram aprovadas. Enquanto isso, a vacinação no Japão anda a passos lentos. Apenas 2% dos japoneses receberam ao menos uma dose contra a Covid. Lá, a única vacina aprovada é a da Pfizer. E o Ministério de Saúde da Rússia, o Instituto Gamaleya e o Fundo Russo de Investimentos Diretos anunciaram uma nova versão de uma só dose daquela vacina deles lá, Sputnik V. O fundo explicou que a Sputnik Light usa apenas a primeira dose da Sputnik V. Eles analisaram dados da população russa que recebeu apenas a primeira dose da vacina e afirmaram que as pesquisas mostram que a versão de dose única atingiu 79,4% de eficácia. E ainda hoje, novas informações sobre o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da Covid. E a gente volta a falar da operação policial na zona norte do Rio de Janeiro. E a seguir, o presidente Bolsonaro nomeia a mulher do líder do governo na Câmara para um cargo na hidrelétrica de Itaipu. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Até já. O presidente Jair Bolsonaro nomeou a mulher do líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, para o cargo de conselheira da hidrelétrica de Itaipu. Cida Borghetti foi eleita vice-governadora do Paraná em 2014 e assumiu o governo em 2018, quando Beto Richa, do PSDB, deixou o governo para disputar uma vaga no Senado. Na mesma eleição, Cida concorreu ao governo do estado, mas foi derrotada em primeiro turno. Na Itaipu, ela vai ter mandato até maio de 2024 e assume no lugar de Carlos Marum, que é ex-ministro de Michel Temer, que foi reconduzido para o cargo na gestão de Bolsonaro no ano passado. Ele ficaria na função por mais 3 anos, mas foi exonerado. A Justiça Federal, em Brasília, absolveu ontem, por falta de provas, o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos por suposto envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. A denúncia foi feita em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A PGR afirmou que Temer liderava uma suposta organização para desviar dinheiro público e cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. E que a quadrilha teria recebido mais de 580 milhões de reais em propina. A decisão se restringe à acusação de organização criminosa.
Segundo o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, o Ministério Público não conseguiu comprovar que os acusados se associaram para cometer crimes contra órgãos da administração pública. Na decisão, o juiz disse que a denúncia apresentada, em verdade, traduz tentativa de criminalizar a atividade política. Adota determinada suposição, a da existência de organização criminosa, que perdurou entre meados de 2006 até os dias atuais, apresentando-a como sendo a verdade dos fatos, sequer se dando ao trabalho de apontar os elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa. Além do ex-presidente Michel Temer, o juiz absolveu os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves, e os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo da Rocha Loures. Também foram absolvidos o coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Temer, o advogado José Yunes, amigo do ex-presidente, o doleiro Lúcio Funaro, Altair Alves Pinto e Sidney Szabo. A defesa de Michel Temer afirmou que a inocência do ex-presidente nunca foi sequer maculada pelas acusações feitas contra ele e que a absolvição a mantém íntegra e inabalada. As defesas de Henrique Eduardo Alves e Moreira Franco afirmaram que a justiça reconheceu a falta de provas da acusação. A de Eliseu Padilha afirmou que a absolvição restabeleceu a verdade. Os advogados de Eduardo Cunha afirmaram que a Justiça rejeitou a tentativa do Ministério Público Federal de caracterizar o partido político como organização criminosa. A defesa de João Batista Lima disse que a absolvição põe fim ao roteiro de ficção criada pelo Ministério Público Federal. E a de Gedel Vieira Lima afirmou que não esperava outro resultado senão a completa improcedência da desastrada acusação. Os advogados de Rodrigo da Rocha Loures disseram que receberam a decisão com serenidade, que ele sempre esteve à disposição e confiante na justiça. A defesa de José Yunes afirmou que a absolvição dele restabelece a verdade de um homem com mais de 40 anos de vida pública, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Nós não conseguimos contato com as defesas de Sidney Szabo e Altair Alves Pinto e não tivemos retorno da defesa de Lúcio Funaro. Previsão do tempo agora com Eliana Marques chegando aqui para conversar conosco. E aí, Eliana, o que temos para hoje? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, o que a gente tem é o seguinte, o maior risco de temporal hoje está lá no litoral de Santa Catarina. Aquela frente fria que ontem provocou chuva no Rio Grande do Sul, a gente falou dela aqui, está passando por Santa Catarina e até o fim do dia tem previsão de muita chuva nas praias catarinenses e também paranaenses. E os ventos podem chegar aos 80 km por hora nessa faixa em laranja aqui que pega o litoral do Rio Grande do Sul, vai até o litoral sul de São Paulo e inclui também Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul o tempo já está mais firme depois da chuva, né? Mas agora é o mar que vai ficar agitado. A Marinha diz que as ondas podem chegar aos 2,5 metros. Esse aviso aqui é válido até sábado e tem risco de ressaca, inclusive pegando aqui o litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo também, Maju. Área extensa com ressaca, né, Eliana? E norte e nordeste, previsão de chuva? Olha, ainda tem a chuva por lá, né? No Ceará ainda tem possibilidade de algum temporal isolado hoje, é o que a gente vê aqui nessa área em laranja. Previsão de chuva forte também, onde o mapa está amarelo, mas aí é aquela chuva mais isolada. E amanhã, essa faixa que fica aqui mais ao norte do Brasil, ainda vai ter pancadas de chuva com raios e ventos, mas é no litoral paulista que a gente vê aqui em vermelho, onde a frente fria chega hoje à noite, que a chuva entra hoje à noite e pela madrugada de amanhã. Amanhã, o dia vai ser de chuva frequente e volumosa até o litoral do Rio de Janeiro. E atenção, porque até domingo os acumulados podem chegar aos 100 milímetros nas praias de São Paulo e do Rio. E aí, risco de enchente e deslizamento. Bom, mudando o mapa agora, a gente vai falar das áreas onde não tem previsão de chuva hoje, onde o sol predomina. Essa faixa amarela aqui, que pega parte da Bahia, em Salvador, se chover, aquela chuva fraca. Tempo firme também no sul do Tocantins, de Rondônia, aqui em quase todo o centro-oeste, quase todo o sudeste e na maior parte do Paraná.
No sul e em parte do centro-oeste já esfriou. Em Cuiabá, máxima de 25 graus, mas ontem fez 36. Aqui em São Paulo, hoje ainda está quente, calor de 30 graus. Em Teresina, máxima de 33, em Manaus, 34 e no Rio de Janeiro, calor de 34 graus também hoje. Você destacou bem, hoje ainda está quente aqui em São Paulo, quer dizer que amanhã... Exatamente, amanhã, Maju, frio aqui em São Paulo e não é só aqui, olha, o frio vai se espalhar, vai chegar até o sul da região norte. Na Serra Catarinense, temperaturas negativas amanhã, -1 em Urupema, na Serra Gaúcha, 0 grau, São José dos Ausentes, em Bagé, na região da Campanha Gaúcha, possibilidade de geada também em Pato Branco, no Paraná, mínima de 4 graus, em Amambai, Mato Grosso do Sul, mínima de 9. À tarde, frio de 15 graus em Curitiba, 19 em São Paulo e Campo Grande, máxima só de 24 em Rio Branco e no Rio, chuvarada amanhã com 27 graus. Operação casada aqui em São Paulo, frio e chuvinha aí, né? Amanhã é uma chuva fraca aqui, pega mais lá no Rio. Então tá bom, Eliana, obrigada e até amanhã. Até amanhã. A seguir, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma na CPI da Covid que o tratamento precoce não é decisivo no enfrentamento à pandemia. A vacinação, sim. A gente vai voltar a falar da operação policial com 25 mortos na zona norte do Rio de Janeiro. Até já. JH está de volta e a gente vai direto para o Rio de Janeiro porque o repórter Rogério Coutinho tem novas informações sobre a operação policial no Jacarezinho, que fica na zona norte da cidade. Rogério, é com você. Oi, Maju. Olha, a gente continua aqui do lado de fora da cidade da polícia. A cidade da polícia fica bem perto aqui da comunidade do Jacarezinho e oficialmente essa operação ainda não acabou. A gente vê aqui do lado ó, que os jornalistas estão posicionados aqui aguardando o encerramento dessa operação, porque assim que acabar vai ter uma entrevista coletiva da Polícia Civil para explicar os motivos dessa operação e também explicar esse número alto de mortos. 25 pessoas morreram nessa operação, entre elas um policial civil e, de acordo com a própria polícia, 24 pessoas eram suspeitas aí de envolvimento com o tráfico de drogas. A gente tem imagem para mostrar para vocês de agora há pouco que nós gravamos aqui na cidade da polícia, uma imagem que chamou muita atenção, né? Essa estrutura da polícia militar, da polícia civil que foi montada nessa operação, um blindado que chegou aqui com vários policiais, os policiais inclusive da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais aqui da Polícia Civil, e também a gente tem imagens para mostrar para vocês que nós conseguimos receber de moradores, porque houve um protesto dentro da comunidade do Jacarezinho, os moradores protestando contra essa operação, contra a truculência policial. Lembrando que essa operação começou hoje cedo aqui na comunidade do Jacarezinho, da polícia para combater traficantes que estariam aliciando menores de idade para atuar no tráfico, atuar no roubo de carga e em outros crimes. Então, Maju, o balanço que a gente tem até agora é de 25 mortos nessa operação e a gente continua acompanhando todos os desdobramentos. Eu volto com você. Obrigada, Rogério. Bom trabalho por aí. A Justiça concedeu prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmaci mais uma vez. Condenado a 173 anos de prisão por estuprar pacientes, Roger Abdelmaci está preso em um hospital penitenciário no interior de São Paulo. Na decisão, a juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté afirma que Abdelmaci, que tem hoje 76 anos, tem estado delicado de saúde, necessitando de cuidados constantes que não seriam possíveis na unidade prisional. Por estar no grupo de risco da Covid, Abdelmaci ganhou o direito de prisão domiciliar em abril do ano passado, mas o benefício foi revogado em agosto. O Ministério Público informou que vai recorrer da nova decisão. E a gente vai voltar agora a falar com a Flávia Alvarenga, que está acompanhando a CPI da Covid. Os senadores continuam fazendo perguntas ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Flávia? Oi, Maju. A sessão chegou a ser suspensa por 20 minutos, mas ela já foi retomada. E os senadores continuaram perguntando o ministro Marcelo Queiroga sobre o uso da cloroquina como um uso para o tratamento precoce da Covid. A gente mostrou mais cedo, no início do jornal, que durante as respostas o ministro evitou dar a opinião dele sobre o que defende o presidente Jair Bolsonaro, que é a favor do medicamento. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, questionou o ministro
ministro sobre a autonomia dos médicos em receitarem os remédios e lembrou que a cloroquina não tem eficácia comprovada. Ao responder, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que há médicos que defendem e médicos que são contra e que, por isso, o Ministério precisa chegar a um consenso. E, pelo menos em um ponto, o ministro teve posicionamento contrário do que foi dito ontem pela bancada governista na CPI, que insistiu muito na eficiência do tratamento. O ministro Queiroga afirmou que só a vacinação é decisiva para o combate à pandemia. Essa questão do tratamento precoce não é decisiva no enfrentamento à pandemia. O que é decisivo é justamente a vacinação e as medidas não farmacológicas. O ministro foi questionado sobre a falta de um protocolo para o tratamento da Covid. E o ministro disse que esse protocolo está sendo elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é do SUS. Em resposta, o ministro voltou a defender a importância da vacinação. Se 414 mil mortos não é situação extrema, eu não sei mais o que é situação extrema. Nós estamos diante de uma situação extrema. E o que eu não consigo entender é que 1 ano, 2 meses e 10 dias depois, o CONITEC ainda não foi capaz de dirimir a dúvida sobre um protocolo para salvar vidas. Quando o CONITEC vai apresentar um protocolo para definir o tratamento para salvar vidas no Brasil? E nós vamos cobrar para que essa posição seja o mais rápida possível. Mas aqui eu queria, com a permissão de Vossa Excelência, dizer que para controlarmos esse problema epidemiológico, não é a assistência à saúde em si dos pacientes que estão hospitalizados que fará a grande diferença. É importante a assistência à saúde nos hospitais, mas é fundamental que tenhamos sucesso na nossa campanha de vacinação, que tenhamos a adesão da sociedade de uma maneira muito forte. Chegaremos lá. O depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, continua e, como se estendeu muito, o outro depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que estava marcado para hoje, já foi adiado. Ele chegou até o Senado, mas há pouco foi embora. O depoimento dele, portanto, foi remarcado para terça-feira da semana que vem. Com isso, a outra agenda, o restante da agenda da CPI também mudou. Na quarta-feira da semana que vem, será, portanto, o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. E para quinta-feira, ficaram 2 depoimentos do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de representantes da Pfizer. Portanto, os dias pulou 1 dia para cada um por causa do atraso de hoje. Maju. Ok, obrigada, Flávia. Bom trabalho para você. Olha, uma correção. Há pouco, ao falar de Roger Abdelmaci, dissemos que ele está num hospital penitenciário no interior do estado. Na verdade, ele está aqui na capital paulista. Olha, pela primeira vez o protótipo do foguete Starship pousou com sucesso depois de um voo teste. É com ele que a empresa californiana SpaceX pretende levar pessoas à Lua e a Marte num futuro não muito distante. O lançamento do Starship ocorreu ontem à noite em Boca Chica, no estado americano do Texas. O foguete fez um voo teste a 10 mil metros de altitude e conseguiu pousar depois de uma manobra complicada para voltar à posição vertical. As outras 4 tentativas terminaram com uma explosão. Essa foi uma conquista importante para a SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk, que planeja oferecer turismo espacial. Obrigada, gente, pela companhia. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã.